Deixa entrar aí o pessoal. Vamos falar sobre o racismo estrutural no Brasil, com a Carol Guerra e o Dr. Martim de Almeida Sampaio. Vamos só esperar. Boa, Vavá! Tem uns alunos aqui. Débora, o Harry. A Débora foi a pessoa que me recebeu ali na Secretaria de Direitos Humanos, e tem bom tempo, hein, Débora? Vou conversar com você, com o Cassinho, para a gente fazer um outro encontro dessa. Vavá vai conseguir dar aula para ele e para a irmã na mesma sala. Olha só, hein, Vavá, quanto tempo. Rodrigão. Vamos esperar só chegar mais gente aqui, a gente já começa a falar. Tá, tudo bem. Boa, Diego. Oi, Simone. Ó, saudade, Vavá. Terminando isso daí, vamos ver se a gente encontra com a turma toda lá, hein? A Ju. Ju tá direto da Itália assistindo, com os dois pequenos dela que já estão enormes, já. Transmissão internacional, ótimo. A Ju tá dando. Bom, vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde a todos, dos que estão chegando. Depois nós vamos disponibilizar o link no YouTube e no próprio Facebook para vocês, para a gente poder debater um tema desse importante. Acho que como professor de direito penal, processo, direitos humanos, e por ter trabalhado tanto tempo com o tema, não poderia deixar de falar isso em tema aberto, não só em sala de aula. Esse projeto eu decidi para poder conversar e compartilhar essas ideias, compartilhar informações. Não adianta nada eu ter o conhecimento, dividir isso em sala de aula, esse conhecimento, e não compartilhar com mais pessoas. Então, resolvemos fazer esse primeiro encontro sobre o racismo estrutural no Brasil. Convidei aqui e a dedo três debatedores que vão contribuir de forma bem bacana para trazer essas ideias, que é a Carol Guerra, que é bacharel, membro do movimento das pastorais negros do Brasil, tem uma baita vivência. O Dr. Martim de Almeida Sampaio, que é um colega, advogado, mestre e doutor pela PUC, foi diretora adjunto da Comissão de Direitos Humanos de 2009 a 2018, e que eu tive a honra de trabalhar com ele esse tempo todo e aprender muito sobre direitos humanos. Nosso trabalho não resumiu só lá dentro da Comissão de Direitos Humanos, e boa parte das pessoas que estão assistindo aqui vivenciaram isso comigo, vários alunos que hoje são colegas, outros colegas, vivenciaram comigo o dia a dia da comissão, porque eu sempre trouxe o caso, os exemplos que eu vivenciava dentro da comissão e das entidades de direitos humanos, e sempre compartilhei com vocês. Então, acho que eu tenho duas pessoas aqui que vão dar uma baita aula sobre o tema do racismo estrutural. A gente fala nesse racismo estrutural e a gente pensa no século XXI, eu falo em sala de aula, falar sobre racismo em pleno século XXI, 2020, eu tenho que falar sobre racismo, e falo para eles que, infelizmente, nós temos que falar, porque até hoje nós trabalhamos com esse tema, até hoje nós encontramos violações com relação ao racismo, infelizmente. Não só esse, nós vamos falar sobre população LGBT, vamos falar sobre violência contra a mulher. São temas que
você fala, bom, 2020 eu não precisaria estar discutindo sobre essas questões. Infelizmente, em 2020 nós estamos discutindo ainda sobre racismo, fora esses outros temas. Certo? Então, boa tarde a todos, boa tarde aos participantes que estão aqui, e vamos começar com algumas questões. Vamos ouvindo esse bate-papo com os dois colegas, falando sobre diversos temas. As perguntas podem mandar pelo Insta ou pelo Facebook, e aí eu vou repetindo para vocês. Mas, Carol, o que é o racismo estrutural, Carol? Eu quero, primeiramente, falar boa tarde a todos, agradecer esse convite, que para mim está sendo muito importante, e começar com uma frase da Angela Davis, que ela fala que quando a mulher negra se movimenta, a estrutura da sociedade se movimenta junto. E esse reflexo é nós termos a oportunidade de estar aqui debatendo sobre o racismo estrutural, junto com o professor, eu sendo uma aluna, eu sendo uma universitária, porque o principal aspecto do racismo estrutural é ele colocar barreiras, limitar qual que é o espaço do negro dentro dessa sociedade. E essa construção, ela veio há muito tempo e ela se replica até hoje. Estamos falando, em pleno século XXI, de racismo estrutural, só que se rompeu esse aspecto, começou a se romper esse aspecto dessa estrutura que limita o negro ao acesso à educação, à informação, e o que ele representa, porque foi construída a imagem do negro, da mulher negra ser hipersexualizada, de sempre estar em papéis inferiores, de não ter a abertura ao diálogo, ao debate, e, consequentemente, o homem negro se criou um estereótipo de uma pessoa violenta, de uma pessoa perigosa, de uma pessoa que não é confiável, ou também hipersexualizado, como se o homem negro fosse o ápice da masculinidade e da sexualidade, mas nós também conseguimos hoje romper esses aspectos a partir da informação e a partir dessa possibilidade do debate. Tanto que eu estou debatendo com vocês, uma aluna, uma de suas alunas, que eu tive a honra de ter tido você como professor, sobre esse tema, mas ainda temos esse reflexo a partir do momento que nós temos uma live com uma pessoa negra e 2 professores brancos. Esse é um dos principais aspectos desse racismo estrutural, é a limitação ao acesso, e a limitação do que o homem e a mulher negra pode fazer dentro da sociedade. Eu acredito que seja isso, e nós vamos ainda trabalhar muito sobre isso dentro da live. Boa. Doutor Martim? A Carol, mais ou menos, ela demarcou o campo muito bem do que é o racismo estrutural. Na verdade, o racismo estrutural, e ela fez uma citação, eu acho muito apropriada no início da fala dela, que ela situa a mulher, quando a mulher, ela faz uma citação de Angela Davis. Angela Davis, hoje, sem dúvida, é a grande intelectual. Ela mora nos Estados Unidos, foi do Partido Comunista Americano, foi Pantera Negra, teve proximidade com os Panteras Negras, é um movimento de luta antirracista dos anos 60 e começo dos anos 70, que tem prisioneiros políticos nas cadeias norte-americanas até os dias de hoje, fora aqueles que foram assassinados, e ela demarca bastante o campo. O racismo estrutural é um conjunto de práticas históricas, culturais, que demarcam limites na sociedade e colocam um grupo em situação de privilégio em relação a outro grupo. Então, cria uma subalternidade. Então, no caso brasileiro, nós falamos específico, as elites tidas como brancas, elas detêm não só o poder político, como o poder econômico nas mãos, e coloca de forma subalterna as classes menos favorecidas, que são compostas pelos brancos pobres, negros pobres. Mas
se a gente der um olhar um pouco mais agudo nessa base dessa pirâmide social, nós vamos ver a representatividade dos negros hoje. No Brasil, os autodeclarados negros, se eu não me engano, a estatística do IBGE registra 56%, e no Brasil há uma maneira diferente de se considerar negro. A pessoa se autodeclara, né? Não é que nem nos Estados Unidos, se você tiver uma gota de sangue, enfim, tem uma outra visão. Mas os grupos autodeclarados negros, eles fazem parte da base da pirâmide e em posições muito maiores. Então, hoje, a Carol falou uma outra coisa, eu estou resgatando um pouco a fala dela, que eu acho que é importante, é testemunhal. Então, acho que ela falou que a desproporção, ela cita a desproporção da representatividade. Ela é uma aluna, uma mulher negra, e com 2 professores brancos. Mas eu digo o seguinte, eu acho que o movimento identitário, no caso dos negros, ela alcança uma maior representatividade. No meu tempo, dentro da minha sala de aula, não havia sequer um aluno ou aluna negra dentro da nossa comunidade de estudantes. Isso é um avanço que a gente tem que registrar. No Brasil, o que vocês acham? Quais seriam essas manifestações desse racismo estrutural? Eu vou colocar sendo um dos principais, e sendo um dos principais pontos de obstáculo até para o negro e outras pessoas desse grupo ter o acesso, foi a partir muito estimulado pela mídia. A mídia foi um dos principais pontos de estrutura desse racismo, porque na mídia sempre foi passado que o negro teria um limite de acesso, e esse limite de acesso seria rompido a partir do momento que ele ou se casasse com alguém branco, ou se ele ganhasse dinheiro, mas ganhando dinheiro ele teria que ter uma validação por uma pessoa branca, por esse acesso, mas também colocar sempre a imagem de um homem criminoso, sempre papéis do crime, e sempre também tirar a beleza do homem e da mulher negra, principalmente. Porque tudo que era representado, tudo que vinha ao fenótipo negro, tudo que tinha aspectos negroides eram vistos de forma negativa. Então, o avanço de você ter a possibilidade de você usar o seu cabelo, de você expor a sua pele, de você não ter vergonha do que você está rompendo. Mas o principal aspecto é de sempre se limitar o negro a uma margem inferior, de sempre dizer que você pode chegar no máximo até um determinado ponto. A partir desse ponto não te é permitido. Você não faz parte disso. Você não pode. E essa construção ela veio após a abolição. Por quê? O que eu tenho pesquisado, tanto que eu fiz a pesquisa para o meu TCC, e o doutor Martim deve também ter um grande conhecimento a respeito desse tema, que quando os negros tiveram a sua libertação, eles não tinham nada, não tinham acesso, não tinham recursos. É como se eles fossem jogados à própria sorte, assim como Florestan Fernandes aponta, que foi te dada a liberdade e jogada à própria sorte, você que se vire. O que você vai fazer? Qual é o mínimo que você vai ter para reconstruir essa sociedade? E a partir disso foi criado, olha, o negro não pode conviver conosco porque ele não tem esse direito, ele não é capaz, ele é perigoso, ele é sujo, ele é doente, ele acabou sendo o homem, a mulher negra marginalizada. E ele teve que pegar os mínimos recursos. Então, ele só foi trocado de uma escravidão para outra, que é essa escravidão que ele foi colocado, é a escravidão da miséria, de você ter que trabalhar para comer. Eu tenho a liberdade, mas só que dentro do status social, do contexto social, eu não tenho direito civis. Tanto que os direitos civis para o homem e para a mulher negra, mesmo após a abolição, demorou muito a ser conquistado. Eu acredito que o doutor Martins tem alguns pontos a falar referente à parte histórica disso. Doutor? O que tem que ser dito é o seguinte: em primeiro lugar, só para não escapar, não esquecer,
Quando houve a abolição da escravidão, circulou um dito no Rio de Janeiro, que foi recolhido, que as pessoas diziam que a liberdade é negra, a igualdade é branca. Ou seja, os escravos estão livres, mas os iguais somos nós brancos. E isso é reflexo do quê? De uma sociedade que, durante 360 anos, construiu a escravidão e dela se valeu e dela se enriqueceu. Os portugueses, quando chegam no Brasil em 1500, encontram os povos originários aqui, mas efetivamente a presença dos portugueses se dá aqui a partir de 1530, uma das capitanias hereditárias. E o modo de produção que se determinou aqui foi o mesmo que o norte-americano, plantation, uso intensivo de mão de obra escrava, ou a monocultura e grandes latifúndios, para abastecer o mercado mundial. Todos nós, a maioria de nós, se a gente recordar, puxar um pouco pela cabeça, aprendeu que o índio não se adaptou à produção, que o índio era preguiçoso. Eu aprendi isso. Não sei se vocês são mais jovens que eu, mas eu aprendi. Nós aprendemos na escola isso. Na verdade, isso é uma grande mentira. Não é que o índio era preguiçoso. É que havia um sistema de trocas mundiais com a expansão do capitalismo mercantilista que se buscava no Brasil especiarias, vinha com um navio cheio de negro. Na verdade, o circuito funcionava da seguinte forma, para ir do princípio, para não ficar um pouco confuso. Grandes financistas ingleses, holandeses e italianos financiavam flutuações de navios tumbeiros para a África. Esses navios tumbeiros iam para as costas africanas, recolhiam em Guiné, em Angola, pessoas que compravam pessoas, atravessavam o Oceano Atlântico. Ao atravessar o Oceano Atlântico, vendiam nos Estados Unidos ou no Brasil esses escravos para mão de obra e retornavam com grande pescaria, grandes lucros para a Europa para pagar esse financiamento. E assim por diante, essa roda girou por anos, por séculos, na verdade, né? Então, o negro foi retirado da África e colocado aqui. A África não é uma coisa homogênea, a África é heterogênea, são várias nações, é a mesma coisa que vai dizer, e com muito maior distinção que a América do Sul, por exemplo, ou as Américas, é um povo de qualidade, costumes, culturas diferentes. Então, na verdade, o negro foi trazido para cá e passou os primeiros séculos aqui no Brasil. O Brasil era ao contrário dos Estados Unidos, era um entreposto comercial militar, só com o ciclo de ouro que portugueses começam a migrar para cá, com as famílias. Eles vêm aqui para explorar o plantation. Depois, com o ciclo do ouro, em Minas Gerais, eles trouxeram a família e começou a ter um assentamento. Com as guerras napoleônicas, a família imperial portuguesa é transferida de Portugal para o Brasil, faz o Reino Unido, Portugal, Algarves, mais tarde retorna, com o fim da abolição, retorna a Portugal, e pelas tensões políticas internas é declarado o processo de independência do Brasil. E era necessário, nesse momento, fazer o quê? A construção de uma identidade nacional. Então, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 1840, lança um concurso para se falar sobre a invenção da história brasileira. Quem ganha é um holandês, um naturalista holandês de passagem do Brasil, e ele constrói uma tese. Essa tese vigorou durante anos, sempre os brancos foram um grande rio. E esse rio era abastecido por afluentes. Um afluente era o afluente africano negro, e o outro afluente era o afluente índio. Então, era miscigenação. Aí constrói o mito da democracia racial. Esse mito da democracia racial, quando termina a escravidão, que foi um processo de luta, na verdade, é o seguinte: o que foi a Lei Áurea? Já que teve o 13 de maio, já que o presidente da Fundação Zumbi dos Palmares falou, agradeceu ao presidente Abel. A gente tem que falar bem claro que foi 13 de maio. 13 de maio foi a tentativa do imperador de viabilizar o Terceiro Império. As contradições estavam muito grandes. No plano internacional, a Inglaterra bloqueou o comércio internacional porque ela desejava desenvolver o capitalismo mercantilista. Estava em outra fase do capitalismo, estava desenvolvendo outra coisa. Então, não queria braço para o trabalho, queria consumidores. No Brasil, os negros estavam em uma luta muito grande. Temia-se até mesmo
que o Brasil fosse uma guerra civil com secessão de parte do território brasileiro. Então, a Lei Áurea, na verdade, não foi uma bênção que a princesa europeia branca de olhos azuis deu aos pobres e coitados por causa de uma alma boa. Não foi nada disso, foi porque os negros, em conjunto com a sociedade civil, apoiaram pela sociedade civil, se rebelou, construiu o Quilombo, construiu o Palmares, construiu vários do Quilombo de Jabaquara, construiu vários outros, e teve um processo de luta no parlamento, com José Patrocínio, teve no Poder Judiciário, com Luiz Gama, um grande advogado, na época ele não era advogado, porque não deixaram ele frequentar a escola do Largo São Francisco, terminar, enfim, foi um processo de luta, e esses negros, os 700 mil negros escravos que ainda se encontravam nas fazendas ou escravos de ganho na cidade, eles foram postos para abrir o porteiro e jogou para fora. Talvez a situação deles ficou muito pior, porque eles nem sequer tinham mais do que comer. Então, aí veio a República e um conjunto de leis que inclui os negros da participação da sociedade. Aproveitando que o senhor tocou no nome do Luiz Gama, Luiz Gama ele foi reconhecido agora como advogado, depois de tempo. O senhor poderia contar essa passagem, só para a gente, antes da gente continuar, já que mencionou Luiz Gama, o senhor poderia falar sobre Luiz Gama? Luiz Gama foi considerado, existia uma figura antes no direito que você atuava, diria, mais ou menos para ter uma ideia, o paralegal. Ele não tinha diploma, mas ele tinha um notório saber jurídico. Ele era escravo até os 10 anos, ele comprou sua liberdade, ele teve sua liberdade, comprou sua liberdade e foi frequentar o Largo São Francisco. Devido ao preconceito que é muito grande, ele não pôde passar de ano, mas ele aprendeu e foi advogar. Ele é responsável, pelo menos, de forma afirmativa, por 5 mil processos de libertação de escravos. Quando ele faleceu, ele não viu a abolição da escravidão no Brasil, ele faleceu no tempo da de vida mais baixa, ele faleceu com 50 e poucos anos. O enterro dele saiu de manhã da liberdade até a consolação, demorou o dia todo. Mais de 20% ou 30% da população de São Paulo foi carregar o caixão dele. Foi a maior homenagem que alguém nessa cidade, proporcionalmente falando, recebeu. E o fato foi que o Luiz Gama vinha sendo reconhecido pelos setores progressistas da sociedade. E no ano de 2000, eu acho que no ano de 2018, 2017, se eu não me engano, a despeito, veja bem, de pessoas aqui em São Paulo, inclusive, da UAB de São Paulo, que diziam que o Luiz Gama sequer era advogado, que Luiz Gama sequer tinha representatividade, a despeito dessas pessoas, que são nota de rodapé da história da Ordem dos Advogados, não merece nem citar o nome. O Conselho Federal, em sessão feita no Mackenzie, conferiu o cartão de identidade de advogado para Luiz Gama, que foi recebido pelo São Neto, aquele que a gente conheceu pessoalmente. Sim. E você estava comigo, conheceu ele em outra oportunidade. Mais tarde, o Largo de São Francisco, naquele mesmo ano, otorgou a ele o diploma de advogado, porque ele tinha outra denominação. Mas, enfim, ele era um solicitador judiciário e tal. Então, o Luiz Gama teve esse papel muito importante, é um motivo de orgulho, e eu acho que as homenagens que a sociedade paulista, principalmente, de que ele é credor, ainda não foram feitas. Se me homenageia pessoas de menor estatura, menor vigor intelectual, mas, infelizmente, uma pessoa como Luiz Gama não foi reconhecido ainda. Ainda será aquele moral, mas o Abel Federal já fez, o Largo São Francisco já fez, então, ele efetivamente é advogado, ele efetivamente tem a inscrição dele pelo Conselho Federal. Sim, é um personagem histórico importante para a advocacia, para a nossa história e para a história da cultura negra, né? Carol. Sem dúvida, a história brasileira. A história, não se pode falar em abolição sem falar de Luiz Gama. Isso parte um pouco daquele preconceito que os brancos concederam a liberdade aos pobres coitados. Eu considero nada. Aquilo ali foi arrancado com uma luta muito grande, muito intensa. Fugiu em massa das fazendas, invadiam a cidade, desciam a ferrovia do café aqui de São Paulo para Santos,
os ferroviários botavam eles, né, os fugitivos, dentro dos vagões e desciam no quilômetro de Jabaquara. Então, é uma história muito bonita, que ali na Serra do Mar existe até hoje isso aí. Boa. Só pontuando uma questão que o doutor Martins colocou, que para você, essa é a real representatividade do que a gente precisa, o reconhecimento de um advogado negro que lutou tanto e nós não temos, e eu acredito que esse debate, estarmos pontuando isso vai ser muito importante, até mesmo para pessoas, além de pessoas negras e toda a sociedade reconhecer a importância dele. Obrigada, doutor Martins, por pontuar tão bem, e eu fico muito feliz de saber que continuamos a luta dele. Só fazendo um parênteses, o prédio nosso da Ordem era para ter o nome do Luiz Gama. O doutor Martim levanta essa bandeira à época para ter essa homenagem ao Luiz Gama. Mas que merecida. Esse prédio aqui, que é o prédio da Maria Paula, o movimento negro reivindicou que fosse dado o nome a ele de Luiz Gama, mas certos setores atrasados preferiram colocar o nome de Plínio Barreto. Então ficou Plínio Barreto aí. Não sei se você sabe quem é Plínio Barreto, Douglas? Você sabe, Carol, quem é Plínio Barreto? Sim. Fala pra gente. Para eu falar. Diz a nossa, fala sobre essa ditadura Vargas, doutor. A ditadura Vargas foi um movimento houve uma ruptura entre as elites brasileiras, que se formalizou nas eleições de Washington Luiz, que foram roubadas, porque toda eleição era roubada, e a aliança foi um processo, no fundo, foi um processo entre as elites agrárias e as industriais, um conflito, que prevaleceu as elites industriais, e Getúlio Vargas é responsável pela industrialização. Mas, de qualquer forma, foi um processo onde as elites paulistas foram derrotadas no campo militar, e causou um trauma muito grande, tanto na elite paulista, na sociedade paulista, na verdade. Você pode ver, não existe uma única rua no estado de São Paulo que se chame Getúlio Vargas. Não existe. Existe a Faculdade Getúlio Vargas, que deu nome, vem do Rio de Janeiro, mas a Avenida Getúlio Vargas, em São Paulo, não há. Há em Minas Gerais, há no Rio de Janeiro, mas aqui. Mas o representante da ditadura Vargas, o primeiro interventor da ditadura Vargas, chamava-se Plínio Barreto. Ele fundou a Ordem. A Ordem, na verdade, foi uma maneira de quebrar o monopólio do Instituto dos Advogados no Brasil. Então, o AB botaram o Plínio Barreto. Ele foi o interventor da ditadura Vargas. A gente homenageou na Casa da Cidadania um ditador. Foi isso. É lamentável, e fui testemunha dessa parte dessa história essa nota de rodapé. Você olhou os dados, Douglas? Você pegou os dados, lembra? A gente fez uma pesquisa. Verdade, eu fui buscar isso daí lá no Centro de Documentação do Estado. Você se lembra daquela matéria que tinha o Plínio Barreto falando: eu não sou advogado, sou jornalista? Sim. Sim, que foi utilizado. E mesmo assim não fizeram a justa homenagem ao Luiz Gama. Era mentira. Uma tese de doutorado da USP, a gente conseguiu. Disseram que a gente está inventando. Bom, Carol, sobre política de cota, por favor. Então, falando a respeito de políticas de cotas, que é sempre muito discutido, e muitas pessoas acham que não é necessário, que acreditam que seja uma coisa absurda a ser dita, porque se foi limitado ao negro a educação por tantos anos e retirado dele disso, hoje o mais importante, o que se busca principalmente com a política de cota, não é um favorecimento desnecessário, não é dado nada, não é te entregue um diploma e você fala assim, toma o seu diploma inerente dos resultados que você tenha. A política de cota, ela é feita para o quê? Uma maior quantidade da população negra ter acesso à educação universitária. O principal reflexo dessa educação universitária vai ser que
os filhos desses jovens que entraram nas universidades terão um ensino de uma qualidade melhor, terão mais oportunidades, virão com uma base ainda melhor. Eu faço parte de uma política de cotas e políticas que se desenvolveram a partir de um determinado governo que foi extremamente importante, mesmo já tendo sido feitas antes disso, mas o ProUni, o FIES, o SISU, o Enem, deram uma abertura para que se desenvolvessem intelectuais negros, que se desenvolvesse pesquisadores negros, tanto que uma pesquisadora que faz parte da pesquisa sobre o Covid-19, ela é uma mulher negra. Eu tenho na minha família uma pesquisadora negra, Aline, ela é uma mulher fantástica, que ela se desenvolveu e ela vai começar agora a fazer mestrado, aliás, começar o doutorado, e tudo pelo esforço e reconhecimento e a luta dela. As cotas, elas não é algo a ser dado, as cotas foi algo a ser conquistado a partir de um movimento, a ser conquistado a partir de uma luta. Então, quando você fala assim, a cota é um absurdo, a pessoa tem que ter meritocracia, mas como é que você vai lutar pela meritocracia a partir de um momento que uma pessoa está correndo em um mar de lama, soterrado, sofrendo, que várias dificuldades, e que essas dificuldades vêm não dela, não só do esforço dela, só que de um esforço anterior ao esforço de que as oportunidades que os pais delas não tiveram, os avós não tiveram. Só que a partir do momento que ela terá essa oportunidade, ela fará a diferença. Dentro da minha família, eu tenho o reflexo disso muito bem. A minha prima, ela entrou na universidade, quando ela entrou, era só ela. A minha madrinha, quando entrou para fazer enfermagem, era só ela. Eu, quando entrei para fazer direito, eu tinha mais 5. É muito pouco, se você for analisar. Só que você deixa de você ser o único. As políticas de cotas te dão uma abertura para uma visão ampla da sociedade, para você ter um acesso mais amplo, que eu acho que essa é a principal dificuldade que tivemos conforme o tempo. Essa política essa meritocracia que estão colocando é a mesma que o ministro da Educação quer fazer agora, Exatamente. fazendo com que as provas rolem, achando que todo mundo tem computador dentro de casa e tudo mais, não, doutor? Além do computador, você tem que pensar numa seguinte questão. Grande parte da população não vive sozinha, não tem um quarto só seu. Como é que você vai estudar no meio de tanta gente e conseguir que você tenha o mesmo desempenho? Por exemplo, quando eu falo de a luta da dificuldade, não é a luta e a dificuldade, nossa, coitada, ela teve que lutar tanto. Não, eu tenho que lutar muito e isso não é bom. O fato de eu lutar muito e conquistar não é algo positivo. Algo positivo é que as pessoas tenham acesso e as pessoas consigam ter o resultado saindo do mesmo patamar. Tanto que eu sempre debati que esse esforço, o sofrimento não é algo para ser aplaudido. O sofrimento de você lutar muito para conquistar uma coisa não é algo a ser aplaudido, porque não é certo alguém ter que lutar tanto para conseguir tão pouco. As pessoas têm que parar de achar incrível o fato daquela pessoa lutar e correr muito atrás e fazer 1 milhão de coisas para conseguir o mínimo, enquanto uma pessoa que não fez nada conseguiu o mesmo resultado. E às vezes vai ter mais oportunidades. Para mim, as políticas de cotas foi o que tornou esse rompimento, que rompeu esses determinados obstáculos, que você tem hoje muitos intelectuais negros. Hoje você entra numa rede social, você entra dentro de uma sala de aula, hoje você já tem mais professores. Como o doutor Martins colocou, na época dele não existia
nenhum aluno negro dentro da sala dele cursando advocacia. E hoje, com essas políticas de cotas, nós temos mais participantes, temos mais alunos, e com esse mais alunos incentivarão os seus filhos, incentivarão os seus irmãos, os seus primos, os seus netos a estarem ultrapassando essa barreira. E outra coisa para pontuar sobre políticas de cotas, não é uma coisa eterna, que para sempre vai ser feita a política de cota e ela existirá para sempre. O interessante da política de cota é ela ser temporária, para que os efeitos que ela tenha da sociedade avancem conforme o tempo. Doutor? Eu acho que a meritocracia é um discurso inventado, é um discurso feito um discurso que as elites colocam para justificar seus privilégios. Fulano tem a meritocracia. E há uma inversão, uma perversidade na inversão. No ensino fundamental, os filhos das famílias mais afastadas vão para a escola privada, frequentam grandes escolas. Não raro, aos seus 13, 14, 15 anos, fazem um ano de escola no exterior ou viagem para o exterior, aprendem línguas. E aí há uma inversão. Na hora que vai para o ensino superior, ele presta o vestibular, e quem vai ingressar no vestibular? Aquele está melhor preparado. O filho do povo vai para a escola pública que está totalmente sucateada. Eu sou professor, você é professor, Douglas, inúmeras vezes em sala de aula. Nós vimos alunos analfabetos tecnológicos, sabe? A pessoa identifica a palavra, mas não consegue colocá-la no contexto. Ela lá sabe que a palavra casa é casa, mas ela não relaciona as coisas no linguajar escrito. Ela sabe identificar o símbolo semiótico, porém ela não consegue fazer a construção toda. Então, como essa pessoa, ela vai para uma faculdade privada, talvez essa faculdade privada não seja tão boa, ela recebe um diploma e fica na fila, por exemplo, no caso do direito, 20, 30 exames de ordem para passar e acabar não passando exame de ordem. E quando passa no exame de ordem, vem um engodo maior, não consegue uma colocação no mercado profissional. Então, a meritocracia é um discurso fácil na boca das elites, é um discurso fácil para quem tudo tem, mas para aquele quem é obrigado a construir, não. Então, desde a década de 60, nos Estados Unidos, a partir do movimento dos direitos civis norte-americanos, com a frente Martin Luther King, Malcolm X, enfim, até o lutador Muhammad Ali, e tantos outros, se construiu as chamadas políticas afirmativas, aonde você concede, num determinado espaço de tempo, algumas facilidades, como, por exemplo, cotas, para você diminuir as diferenças, e ingressa esse estudante, por exemplo, numa universidade. E não significa dizer que você está baixando a qualidade de ensino, pelo contrário. Foi feita uma pesquisa em várias universidades federais e estaduais do Brasil, que aqueles alunos, falo federais públicas, escolas públicas, que aqueles alunos que ingressaram nos bancos acadêmicos, através da qual são os que mais se esforçam, a despeito de todas as dificuldades, às vezes até mesmo de adquirir um livro para ler, que é muito caro, livro técnico é muito caro, livro de direito, medicina, nem se diga. Mas, enfim, a despeito de todas as dificuldades, acabam se revelando os melhores alunos, porque tem aquela oportunidade na vida, ele reconhece a oportunidade e vai. Então, isso é uma desmistificação. Na verdade, a meritocracia é uma forma de manutenção de privilégio. E para encerrar essa breve intervenção, não me alongar muito, eu me lembro nesse momento, queria prestar até uma homenagem a Luiz Flávio Gomes, nosso professor de todos nós, aqui, professor de Direito, faleceu esse ano, lamentavelmente faleceu, um homem que vai fazer muita falta no Brasil. Ele dizia uma coisa que era muito importante, ele falou, o problema do Brasil se resolve com duas medidas, renda e educação. É isso. A hora que a gente fizer uma distribuição de renda maior, você ampliar o horizonte da educação, também de forma maior, aumentar a base. Não adianta ser na universidade, é no ensino fundamental. É ali que você aprende a ler, a escrever, a desenvolver, a fazer contas, ciências, tudo mais. A hora que você resolver essas duas questões chaves, esse país tem tudo para dar certo. Mas parece que já toma marcha ré na história e estamos caminhando para trás. Tudo que se construiu em sentido positivo de avançar a sociedade, hoje se nega.
Hoje se nega a ciência. Então, a gente está no meio de uma pandemia e achando que cloroquina vai resolver o problema. Daqui a pouco vão distribuir melhoral infantil dizendo que vai resolver o problema. E 1.000 pessoas morrem por dia. Infelizmente, estamos nessa. Além desse crédito aí com relação à cloroquina, ainda tem o secretário da Fundação dos Palmares também, né? O Sérgio Camargo, que também presta um desserviço também a toda a luta do povo negro, não, Carol? Eu acredito, apontando o que o doutor Martins falou referente à educação básica, um grande exemplo disso é Ruanda, na África. Eles tiveram uma grande tragédia e, após essa tragédia, eles focaram todos os seus esforços para a educação básica, e o país ele se desenvolveu e cresceu muito mais em 25 anos do que o Brasil cresceu nesse mesmo período. Então, tudo é realmente a partir da educação. Você falando sobre o presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, ele é a representação desse apartheid que acontece dentro do Brasil. Porque dentro do Brasil sempre foi dito e sempre foi colocado que você tem que ser o único negro. Nós estamos te fazendo um favor de receber você dentro da nossa casa. Estamos te fazendo um favor de você estar aqui. E se você está aqui, você é super especial. E ele comprou essa visão e ele replica essa visão de que o negro não precisa do negro. O negro tem que se ver como uma pessoa diferente. Ele não precisa se ver como uma parte desse movimento. Ele tem que se ver como algo maior. Mas só que a partir desse momento, ele deixa de enxergar que ele também faz parte desse grupo étnico. Ele replica a imagem de que, como foi muito dito, negro não precisa se misturar com negro, você tem que estar acima disso, você tem que estar com pessoas melhores do que isso. Quando ele fala que a princesa Isabel deu a liberdade, ou quando ele fala que a escravidão foi super necessária para nos tornarmos mais fortes, é aquele negro que cativo, como se fala, que é aquele negro de casa, que ele olhava para os negros da fazenda e se via como diferente, como se não fizesse parte daquela mesma escravidão, só pelo fato dele vestir uma roupa ou receber um prato de comida. E é muito triste você ver ele replicar essa visão tão arcaica, em pleno 2020, que nós estamos aqui debatendo sobre políticas de inovação, sobre políticas de avanço, e ele achar que tudo para nós foi dado e desmerecer lutas e sofrimentos e conquistas tão grandes do movimento e da sociedade negra. Na verdade, ele é um desserviço, assim. Ele está em marcha ré. Aliás, esse governo é um desserviço. Andando um passo para trás em vários temas.